Preciso te contar um segredo sobre seu filho, disse a empregada chorando muito. Antônio Mendes sempre teve uma rotina perfeita na sua vida de empresário bem-sucedido em São Paulo, mas naquela tarde de quinta-feira, algo estava diferente no ar da sua casa no bairro dos Jardins. Helena, sua empregada doméstica há 15 anos, não conseguia parar de olhar para o retrato do seu filho Pedro, que decorava a parede da sala. Foi quando ela se aproximou dele com lágrimas nos olhos, a voz tremendo de nervosismo, e disse as palavras que mudariam tudo para sempre. Senhor Antônio, preciso te contar um segredo sobre seu filho. O empresário sentiu o mundo parar por um instante, enquanto observava Helena apontar na direção do retrato de Pedro com mãos trêmulas. A mulher de 42 anos havia guardado aquele segredo por mais tempo do que conseguia suportar. Seu uniforme vermelho com avental branco estava impecável como sempre, mas suas mãos tremiam enquanto seguravam um envelope amarelado pelo tempo. Antônio notou que ela havia estado estranha nos últimos dias, evitando conversar e desviando o olhar sempre que o assunto envolvia Pedro. Helena, o que está acontecendo? Você está me assustando, disse Antônio, afrouxando a gravata preta que sempre usava quando chegava do escritório. Ele havia construído um império no ramo de construção civil, mas nada em sua experiência profissional o havia preparado para aquele momento. Helena enxugou as lágrimas com o avental e respirou fundo antes de continuar. Senhor, eu não aguento mais guardar isso. É sobre o Pedro, sobre como ele chegou na sua vida. Sua voz saía entrecortada, carregada de uma dor que ela carregava há anos. O empresário sentiu as pernas ficarem fracas. Pedro era seu filho adotivo, que havia chegado à sua vida quando tinha apenas 3 anos de idade. A esposa de Antônio, Mariana, havia descoberto que não poderia ter filhos naturalmente, e eles decidiram adotar através de uma agência especializada. Aquilo havia sido 17 anos atrás, e Pedro agora estava com 20 anos, cursando engenharia na universidade. Helena, você está falando sobre a adoção do Pedro? Nós já conversamos sobre isso antes, não há nada de errado. Tentou tranquilizar, mas a expressão no rosto da empregada dizia o contrário. Não, senhor, o senhor não entende. Eu conheço a mãe verdadeira do Pedro. A frase saiu como um sussurro, mas teve o impacto de um trovão na sala silenciosa. Antônio sentou-se pesadamente na poltrona de couro, observando Helena segurar o envelope com mais força. A luz da tarde que entrava pelas janelas grandes da sala parecia mais fraca agora, criando sombras que dançavam nas paredes revestidas de madeira nobre. Como assim você conhece? Helena, explique isso direito, pediu, tentando manter a calma, mas sentindo o coração acelerar. Helena se aproximou devagar, ainda segurando o envelope. Senhor Antônio, a mãe do Pedro, ela nunca quis entregar o menino para a adoção. Ela foi forçada a fazer isso. As palavras saíram como se cada uma custasse um pedaço da sua alma. Forçada? Isso não é possível. A agência nos garantiu que tudo foi feito de forma legal e que a mãe biológica havia escolhido voluntariamente entregar a criança, respondeu Antônio, levantando-se da poltrona e caminhando em direção à janela. Eu sei que o senhor acredita nisso, mas eu vi com meus próprios olhos o que aconteceu. A mãe do Pedro se chama Conceição Silva, e ela era muito jovem quando engravidou. A família dela a pressionou muito para entregar o bebê. Helena parou por um momento, observando a reação de Antônio. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O empresário se virou lentamente, analisando cada palavra que Helena havia pronunciado. Como você soube disso? Por que nunca me contou antes? Sua voz saía mais grave, carregada de uma mistura de confusão e preocupação. Porque eu tinha medo, senhor. Medo de causar problemas, medo de perder meu emprego, medo de machucar o Pedro e a família. Helena baixou a cabeça, lembrando de todos os anos em que havia guardado aquela informação. Mas por que está me contando agora? Perguntou Antônio, aproximando-se dela novamente. Helena levantou o envelope amarelado.
Porque a Conceição apareceu ontem na porta da cozinha. Ela está procurando o filho há anos e finalmente descobriu onde ele mora. A revelação caiu como uma bomba na sala elegante. Antônio sentiu o sangue gelar nas veias. Ela esteve aqui? Ontem? Por que você não me avisou imediatamente? Eu pedi para ela esperar. Disse que eu conversaria com o senhor primeiro. Ela está hospedada numa pensão aqui perto, no centro da cidade. Senhor Antônio, ela nunca parou de procurar o Pedro. Helena abriu o envelope com cuidado, revelando algumas fotografias antigas e documentos. O empresário pegou as fotos com mãos trêmulas. Eram imagens de uma jovem morena segurando um bebê que, sem dúvida alguma, era Pedro. A semelhança era inegável. Havia também certidões e documentos que confirmavam o parentesco. Meu Deus, Helena, por que ela não procurou antes? Por que agora? Antônio se sentou novamente, desta vez no sofá, observando cada detalhe das fotografias. Ela me explicou tudo ontem. A família dela mudou de cidade logo depois que o Pedro nasceu. Eles queriam que ela esquecesse tudo e começasse uma vida nova, mas ela nunca conseguiu esquecer. Passou anos trabalhando em empregos simples, juntando dinheiro para contratar pessoas que a ajudassem a encontrar o filho. Helena se sentou na borda da poltrona, mantendo uma distância respeitosa, mas observando atentamente as reações do patrão. Senhor, eu sei que isso é muito difícil de ouvir, mas a Conceição não é uma pessoa ruim. Ela só quer conhecer o filho que foi obrigada a entregar. Antônio passou a mão pelos cabelos, tentando processar todas as informações. Helena, você entende o que isso significa? O Pedro é nosso filho há 17 anos. Nós o criamos, educamos, amamos. Ele nem sabe que é adotado. Como assim ele não sabe? Helena perguntou, genuinamente surpresa. Mariana e eu decidimos que contaríamos quando ele fosse mais velho, quando estivesse pronto. Nunca encontramos o momento certo. Antônio admitiu algo que o incomodava há anos. Senhor, mas ele tem 20 anos agora. Já não seria o momento de ele saber a verdade? Helena questionou com delicadeza. Antônio se levantou e caminhou até o retrato de Pedro na parede. O rapaz sorria na foto, vestindo o uniforme da universidade, com os mesmos olhos expressivos que agora ele reconhecia nas fotografias da mãe biológica. Eu tenho medo, Helena. Medo de que ele nos abandone quando souber. Medo de que ele ache que mentimos para ele todos esses anos. A vulnerabilidade na voz do empresário era palpável. Senhor Antônio, posso falar uma coisa? Em todos esses anos trabalhando aqui, eu vi como o senhor e a dona Mariana amaram o Pedro. Isso nunca vai mudar, independente de ele saber da verdade ou não. Mas esconder isso dele pode machucar muito mais no futuro. Helena se levantou e se aproximou dele. A Conceição não quer tirar o Pedro da vida de vocês. Ela só quer conhecê-lo, saber como ele está, como cresceu. Ela me disse que é grata por vocês terem dado uma vida boa para ele. Ela disse isso? Antônio perguntou surpreso. Sim, senhor. Ela chorou quando viu as fotos da casa, quando percebeu que o Pedro teve oportunidades que ela nunca poderia ter dado. Ela não tem raiva de vocês. Ela tem gratidão. Helena entregou mais alguns documentos do envelope. Antônio observou os papéis. Havia registros de que Conceição havia tentado reverter a adoção nos primeiros anos, mas foi impedida por questões legais e falta de recursos financeiros. Havia também anotações dela sobre tentativas de encontrar informações sobre o filho ao longo dos anos. Helena, como você soube de tudo isso? Perguntou, ainda processando as informações. A empregada respirou fundo antes de responder. Senhor, eu nunca contei para vocês, mas eu venho de uma família muito pobre do interior. Quando jovem, eu também passei por uma situação parecida. Sua voz ficou mais baixa, carregada de dor pessoal. Você também teve um filho? Sim, senhor. Mas no meu caso eu consegui ficar com ela. Foi muito difícil. Criei sozinha, mas consegui. Por isso, quando vi o desespero da Conceição ontem, eu não consegui simplesmente mandá-la embora. Antônio observou Helena com novos olhos. Em 15 anos de trabalho, ela nunca havia mencionado ter uma filha. Por que você nunca me contou sobre sua filha? Porque achei que não era da conta dos patrões.
E também porque minha filha mora no interior com minha mãe. Eu só a vejo nas férias. Helena limpou uma lágrima que insistia em cair. Como ela está agora? Está bem, senhor. Ela tem 25 anos, trabalha como professora numa escola pequena. Eu mandei ela estudar com o dinheiro que ganhei trabalhando aqui. O orgulho na voz de Helena era evidente. Antônio se sentiu tocado pela história da empregada. Helena, eu não sabia. Você deveria ter nos contado antes. Talvez pudéssemos ter ajudado de alguma forma. O senhor já me ajudou muito, me dando um emprego estável todos esses anos. Mas obrigada. Helena sorriu timidamente. O empresário voltou sua atenção para a situação de Pedro. E agora? O que a Conceição espera que aconteça? Ela disse que só quer conversar com vocês primeiro. Ela entende que vocês são os pais do Pedro agora, e ela respeita isso. Mas ela gostaria muito de pelo menos conhecê-lo, mesmo que seja só uma vez. Antônio caminhou pela sala, observando os detalhes da decoração que Mariana havia escolhido com tanto carinho ao longo dos anos. Fotografias da família estavam espalhadas pelos móveis, mostrando momentos felizes de Pedro crescendo. Onde está o Pedro agora? Perguntou. Ele disse que ia estudar na biblioteca da universidade e chegaria só para o jantar, respondeu Helena. E Mariana? A dona Mariana está naquela reunião do clube beneficente. Deve chegar daqui a umas 2 horas. Antônio se sentou novamente, desta vez pegando uma das fotografias de Pedro criança. Helena, eu preciso conversar com Mariana antes de tomar qualquer decisão. E isso afeta a ela também. Claro, senhor, eu entendo perfeitamente. Mas me diga uma coisa, como você conhece a Conceição? Como vocês se encontraram depois de tantos anos? Helena hesitou por um momento antes de responder. Senhor, isso é outra parte da história que eu preciso contar. A Conceição, ela é minha prima. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhou para Helena com uma expressão que misturava surpresa, confusão e uma pitada de traição. Sua prima? Helena, você está me dizendo que há 15 anos você sabia que trabalhava na casa do filho da sua prima e nunca disse nada? Não, senhor, não foi assim. Helena se levantou rapidamente, gesticulando nervosamente. Eu só descobri isso ontem quando ela apareceu aqui. Eu não sabia que o Pedro era filho dela. Como assim não sabia? Explique isso melhor. Helena respirou fundo e se organizou antes de continuar. Senhor, eu tenho muitas primas espalhadas pelo Brasil. Minha família é muito grande e pobre. A gente perdeu contato com muita gente ao longo dos anos. A Conceição é filha da irmã da minha mãe, mas elas brigaram há muito tempo e pararam de se falar. E ontem foi a primeira vez que vocês se encontraram desde então? Sim, senhor. Eu soube pela minha mãe há uns anos que a Conceição havia perdido um filho, mas achei que a criança não estava mais aqui. Nunca imaginei que se tratava de uma adoção. Antônio começou a entender a complexidade da situação. Então vocês duas descobriram essa conexão ontem? Exato. Quando ela me disse o nome dela e mostrou as fotos do Pedro bebê, eu quase desmaiei. Foi aí que ela me contou toda a história da adoção forçada. O empresário voltou a caminhar pela sala, agora com passos mais rápidos, evidenciando sua ansiedade. Helena, você entende que essa situação é muito complicada? Não é só uma questão de apresentar o Pedro à mãe biológica. Há implicações legais, emocionais. Eu entendo, senhor, mas também entendo a dor da minha prima. Ela passou 17 anos sonhando com esse momento. E se o Pedro não quiser conhecê-la? E se ele ficar com raiva de nós por termos escondido a verdade? Senhor Antônio, posso dar minha opinião? Helena perguntou respeitosamente. Claro. O Pedro é um rapaz inteligente e bondoso. Vocês criaram ele muito bem. Eu acredito que ele vai entender que vocês fizeram o que achavam melhor na época. E sobre conhecer a mãe biológica, isso é uma decisão que só ele pode tomar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Antônio parou em frente ao retrato de Pedro novamente. Você tem razão. Ele merece saber a verdade e decidir por si mesmo. Ele se virou para Helena. Onde sua prima está hospedada? Na pensão da Dona Rosa, na Rua Augusta.
É um lugar simples, mas limpo. Eu gostaria de conversar com ela antes de falar com Mariana e Pedro. Você pode arranjar um encontro? Helena pareceu aliviada. Claro, senhor. Ela ficaria muito grata. Posso ligar para ela agora, se o senhor quiser. Sim, faça isso. Diga que eu gostaria de conversar com ela hoje ainda, se possível. Helena pegou o telefone da cozinha e fez a ligação. Antônio pôde ouvir apenas sua parte da conversa, mas percebeu pela expressão no rosto dela que Conceição havia aceitado se encontrar. Senhor, ela pode vir aqui daqui a 1 hora, ou então o senhor prefere encontrar com ela em outro lugar? Antônio considerou as opções. Acho melhor eu ir até lá. É mais discreto, e ela pode se sentir mais confortável no território dela. Ela disse que fica mais à vontade se for na pensão mesmo. Dona Rosa tem uma salinha onde vocês podem conversar em particular. Perfeito. Mas, Helena, eu preciso que você me prometa uma coisa. O que for, senhor. Não conte nada para Pedro ou Mariana até eu voltar. Eu preciso processar tudo isso primeiro e decidir qual a melhor forma de abordar o assunto com eles. Prometido, senhor. Pode confiar em mim. Antônio subiu para o quarto para trocar de roupa. Escolheu algo mais simples, uma camisa polo e calça jeans, para não parecer muito formal para Conceição. Enquanto se arrumava, pensava em como sua vida havia tomado uma direção completamente inesperada em questão de minutos. Quando desceu, Helena o esperava na cozinha com um copo de água. Senhor, posso dar um conselho? Claro. A Conceição está muito nervosa. Ela passou a noite toda acordada pensando nesse momento. Seja gentil com ela, por favor. Eu vou, Helena. Eu entendo que ela também sofreu muito com essa situação. Antônio saiu de casa com uma mistura de nervosismo e curiosidade. A pensão da Dona Rosa ficava a apenas 15 minutos de carro do seu bairro, mas parecia estar em outro mundo. Era uma região mais simples, com ruas estreitas e casas antigas. A pensão era um sobrado amarelo com uma placa discreta na porta. Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos, o recebeu com simpatia e o levou até uma pequena sala nos fundos do estabelecimento. A moça está te esperando lá. Podem ficar à vontade, não vou incomodar, disse a proprietária antes de se retirar. Antônio respirou fundo e abriu a porta da sala. Conceição estava sentada numa cadeira simples, vestindo uma blusa azul marinho e saia preta. Ela era uma mulher bonita, com traços delicados e olhos expressivos, que lembravam muito os de Pedro. Boa tarde, Conceição. Eu sou Antônio Mendes, disse, estendendo a mão. Ela se levantou rapidamente, claramente nervosa. Boa tarde, Sr. Antônio. Muito obrigada por aceitar me encontrar. Eles se sentaram em cadeiras opostas, com uma mesa pequena entre eles. Antônio observou que ela havia preparado uma pasta com documentos, similar ao envelope que Helena havia mostrado. Conceição, Helena me contou sobre sua situação. Eu confesso que fiquei muito surpreso, mas também entendo que isso deve ser muito difícil para você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Senhor Antônio, eu sei que vocês devem estar se sentindo invadidos, e eu peço desculpas por isso, mas eu precisava tentar. Não precisa se desculpar. Eu só gostaria de entender melhor como tudo aconteceu. Conceição abriu a pasta e retirou alguns documentos. Eu tinha 17 anos quando engravidei do Pedro. O pai era um rapaz da nossa cidade, mas quando soube da gravidez ele desapareceu. E sua família? Como eles reagiram? Muito mal. Meu pai ficou furioso. Disse que eu havia desonrado a família. Minha mãe tentou me apoiar no começo, mas a pressão da comunidade foi muito grande. Conceição pausou para limpar as lágrimas. Eles fizeram você entregar o bebê? Sim. Disseram que eu era muito nova para criar uma criança, que não tinha condições financeiras nem emocionais. Levaram até um padre para conversar comigo, dizendo que seria melhor para o bebê ter uma família estruturada. Antônio sentiu um aperto no peito. E você concordou com isso? Eu não tive escolha. Era menor de idade, dependia da minha família. Eles escolheram a agência de adoção e fizeram todos os trâmites. Eu só pude segurar o Pedro por alguns minutos depois que ele nasceu. Conceição, eu sinto muito pelo que você passou,
Mas você entende que nós fizemos tudo de forma legal? A agência nos garantiu que a mãe biológica havia escolhido entregar a criança. Eu não culpo vocês, Sr. Antônio. Vocês não sabiam da verdade. E olhando as fotos que a Helena me mostrou, eu vejo que vocês deram uma vida maravilhosa para meu filho. Isso me deixa feliz e grata. A sinceridade na voz dela tocou Antônio. Conceição, posso perguntar o que você espera que aconteça agora? Ela hesitou antes de responder. Eu só quero conhecê-lo. Não pretendo interferir na vida dele ou causar problemas na família. Eu só quero vê-lo uma vez. Saber como ele é. Ouvir a voz dele. E se ele não quiser conhecê-la? Então eu vou respeitar a decisão dele. Eu não tenho direito de forçar nada depois de tanto tempo. Antônio observou os documentos que ela havia trazido. Havia certidões, fotos e até algumas cartas que ela havia escrito para Pedro ao longo dos anos, mas nunca enviado. Você escreveu cartas para ele? Sim. Todo aniversário, todo Natal. Era a minha forma de me sentir próxima dele, mesmo sabendo que ele nunca as receberia. Conceição mostrou algumas das cartas, todas endereçadas simplesmente a meu filho. Antônio ficou emocionado ao ver a dedicação dela. Conceição, eu preciso ser honesto com você. Pedro não sabe que é adotado. A expressão no rosto dela mudou para surpresa total. Como assim? Minha esposa e eu decidimos contar quando ele fosse mais velho, mas nunca encontramos o momento certo. Ele sempre foi tão feliz, tão ajustado. Nós tivemos medo de mexer com isso. Senhor Antônio, ele tem 20 anos. Eu sei, e agora percebo que talvez tenhamos esperado tempo demais. Antônio admitiu com dificuldade. Conceição ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Isso muda tudo. Ele pode reagir muito mal a essa revelação. É exatamente isso que me preocupa. Senhor, posso sugerir algo? Conceição se inclinou para a frente. Claro. Que tal se vocês contassem para ele sobre a adoção primeiro, sem mencionar que eu apareci? Deixem ele processar essa informação e se ele demonstrar interesse em conhecer a mãe biológica, aí vocês falam sobre mim. Antônio considerou a sugestão. Isso faz sentido, mas não seria desonesto. Seria apenas gradual. Imagino que receber 2 notícias dessas de uma vez pode ser muito impactante para ele. Você tem razão. Antônio parou para pensar. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se casou? Tem outros filhos? Uma sombra de tristeza passou pelo rosto dela. Eu me casei há 10 anos com um homem muito bom, o Roberto. Ele sabe sobre o Pedro e me apoiou na busca. Tentamos ter filhos, mas eu não consegui engravidar novamente. Sinto muito. Obrigada. Acho que o Pedro é o único filho que vou ter na vida. Por isso é tão importante para mim conhecê-lo. Antônio sentiu a sinceridade e a dor dela. Conceição, eu vou conversar com minha esposa hoje à noite. Nós vamos decidir juntos como abordar isso com Pedro. E se vocês decidirem que é melhor eu não conhecê-lo, nós vamos levar em consideração a sua situação também. Você tem direito de pelo menos tentar. Conceição começou a chorar de alívio. Muito obrigada, Sr. Antônio. O senhor não imagina o que isso significa para mim. Conceição, onde você está trabalhando agora? Eu trabalho numa loja de roupas no centro de Campinas. Consegui juntar dinheiro para pagar um detetive particular que me ajudou a encontrar o Pedro. E seu marido? Ele veio com você para São Paulo? Não, ele ficou cuidando do trabalho, mas ele está torcendo por mim. Conceição sorriu pela primeira vez na conversa. Antônio se levantou. Conceição, eu vou voltar para casa agora. Prometo que entrarei em contato com você em no máximo 2 dias. Senhor Antônio, posso deixar meu número de telefone? Estou hospedada aqui por mais 3 dias. Claro. Ele anotou o número numa agenda. E senhor, mais uma vez, muito obrigada por me receber. Eu estava com tanto medo de que vocês me mandassem embora sem nem me ouvir. Conceição, você é a mãe biológica do Pedro. Isso por si só já merece respeito. Antônio voltou para casa com a cabeça fervilhando de pensamentos. Helena o esperava ansiosa na cozinha. Como foi, senhor? Ela é uma pessoa boa, Helena. Realmente só quer conhecer o Pedro. Ele se serviu de um copo de água.
Onde estão Mariana e Pedro? A dona Mariana chegou há meia hora. Está no quarto trocando de roupa. O Pedro ligou dizendo que vai jantar na casa de um amigo e chega mais tarde. Perfeito. Preciso conversar com Mariana a sós mesmo. Antônio subiu para o quarto e encontrou Mariana escovando os cabelos em frente ao espelho. Ela era uma mulher elegante de 45 anos, com cabelos castanhos e um sorriso doce que havia conquistado seu coração há mais de 20 anos. Oi, amor, como foi seu dia? Ela perguntou, beijando-o no rosto. Mariana, preciso conversar com você sobre algo muito sério. A expressão dela mudou imediatamente. O que aconteceu? É sobre o Pedro? É sobre o Pedro, mas não é nada de ruim. Antônio a levou para se sentar na cama. Mariana, a mãe biológica do Pedro, apareceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mariana o olhou fixamente como se não tivesse entendido as palavras. Como assim apareceu? Antônio contou toda a história, desde a conversa com Helena até o encontro com Conceição. Mariana ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Antônio, isso é real? Não é algum tipo de golpe? Eu vi os documentos, as fotos. É real, Mariana. Ela se levantou e começou a caminhar pelo quarto. Meu Deus! E agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos contar a verdade para o Pedro. A verdade sobre o quê? Sobre a adoção ou sobre a mãe biológica ter aparecido? As duas coisas, eventualmente. Mas talvez devêssemos começar contando sobre a adoção. Mariana parou de caminhar e olhou para o marido. Antônio, nós deveríamos ter contado isso há anos. Eu sei, mas não podemos mudar o passado. Agora precisamos lidar com a situação. E se ele ficar com raiva de nós? E se ele quiser ir embora com ela? Mariana, o Pedro nos ama. Nós somos os pais dele. Isso não vai mudar só porque ele souber a verdade. Mariana se sentou na poltrona próxima à janela. Eu sempre tive medo desse dia chegar. Que dia? O dia em que alguém do passado do Pedro aparecesse. Eu sempre soube que isso era uma possibilidade. Antônio se aproximou dela. E você nunca me disse? Porque eu esperava que nunca acontecesse. Eu queria que o Pedro fosse nosso para sempre. Só nosso. Ele ainda é nosso, Mariana. Ser filho biológico de alguém não apaga 20 anos de amor e cuidado. Ela começou a chorar silenciosamente. Antônio, eu tenho tanto medo de perdê-lo. Nós não vamos perdê-lo, mas se nós escondermos isso dele e ele descobrir por outros meios, aí sim podemos perder sua confiança para sempre. Mariana enxugou as lágrimas. Você tem razão. Quando vamos contar? Que tal amanhã à noite? Podemos preparar um jantar especial, criar um ambiente tranquilo. E a mãe biológica? Quando ele vai conhecê-la? Só se ele quiser, e só depois de ele processar a informação sobre a adoção. Mariana ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando tudo. Como ela é? A Conceição. Ela é uma pessoa simples, trabalhadora. Parece ser sincera e não demonstra nenhuma intenção de causar problemas. Ela só quer conhecer o Pedro. Ela se parece com ele? Sim, principalmente os olhos. Quando vi as fotos dela jovem, a semelhança é inegável. Mariana suspirou profundamente. Está bem, vamos contar para ele amanhã. Naquela noite, quando Pedro chegou em casa, Antônio e Mariana observaram cada detalhe do rapaz com novos olhos. Ele era alto, moreno, com um sorriso fácil e maneirismo que haviam se tornado familiares ao longo dos anos. Mas agora, eles também podiam ver traços que claramente vinham de Conceição. Pai, mãe, vocês estão estranhos hoje. Aconteceu alguma coisa? Pedro perguntou durante o café da manhã no dia seguinte. Por que você acha que estamos estranhos? Mariana tentou disfarçar. Vocês estão me olhando de um jeito diferente. E a Helena também está estranha desde ontem. Antônio e Mariana trocaram olhares. Pedro sempre foi muito perceptivo. Filho, nós precisamos conversar com você hoje à noite sobre uma coisa importante, disse Antônio. É alguma coisa ruim? Não é ruim, Pedro. É apenas algo que nós deveríamos ter conversado há mais tempo.
Pedro os olhou com curiosidade, mas não insistiu no assunto. Está bem, vou para a universidade, mas chego cedo hoje. Depois que ele saiu, Mariana desabou. Antônio, eu não sei se consigo fazer isso. Nós conseguimos, Mariana. Juntos, nós conseguimos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O dia passou lentamente para o casal. Antônio tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava constantemente voltando para a conversa que teriam com Pedro. Mariana cancelou todos os compromissos e passou o dia organizando a casa obsessivamente, uma forma de lidar com a ansiedade. Helena percebeu a tensão no ar e fez questão de preparar o prato favorito de Pedro para o jantar, lasanha de frango com molho branco. Ela também sugeriu que eles conversassem na sala, onde o ambiente seria mais acolhedor. Dona Mariana, posso dar uma sugestão? Helena disse enquanto arrumava a mesa. Claro, Helena. Comecem falando o quanto vocês amam o Pedro. Deixem claro que nada vai mudar em relação a isso. Obrigada, Helena. Você tem razão. Às 7 da noite, Pedro chegou em casa como prometido. Ele notou imediatamente o jantar especial e a atmosfera solene. Gente, vocês estão me assustando. O que está acontecendo? Disse, tentando quebrar a tensão com humor. Antônio e Mariana se sentaram com ele na sala após o jantar. A luz estava mais baixa, criando um ambiente íntimo. Pedro, seu pai e eu queremos conversar com você sobre como você chegou na nossa família. Mariana começou, com a voz ligeiramente trêmula. Como assim? Vocês sempre me contaram que eu nasci no Hospital São Luís. Antônio respirou fundo. Filho, você não nasceu no Hospital São Luís. Você veio para nossa família quando tinha 3 anos de idade. Pedro os olhou confuso. Veio como? Você foi adotado, Pedro, Mariana disse suavemente. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Pedro olhou de um para o outro, como se esperasse que eles dissessem que era uma brincadeira. Adotado? Vocês estão falando sério? Sim, filho. Você foi adotado, confirmou Antônio. Pedro se levantou da poltrona e começou a caminhar pela sala. Por que vocês nunca me contaram isso? Porque nós sempre tivemos medo de como você reagiria, admitiu Mariana. Medo do quê? De que eu parasse de amar vocês. Pedro parou e os encarou. Talvez, disse Antônio, honestamente. Pai, mãe, vocês me criaram. Vocês são meus pais. Isso não muda só porque vocês me contaram que sou adotado. Pedro voltou a se sentar, mas ainda visivelmente abalado. Mariana começou a chorar de alívio. Pedro, você não sabe como eu estava com medo de que você ficasse com raiva de nós. Eu não estou com raiva. Estou surpreso, confuso, mas não com raiva. Pedro pegou a mão da mãe. Vocês me amaram e cuidaram de mim todos esses anos. Isso é o que importa. Antônio se sentiu um enorme peso saindo de seus ombros. Obrigado por entender, filho. Mas eu tenho algumas perguntas, Pedro disse. Claro, pergunte o que quiser. Por que vocês resolveram me adotar? Mariana respirou fundo antes de responder. Nós tentamos ter filhos naturalmente por vários anos, mas eu não conseguia engravidar. Depois de muitos exames, descobrimos que eu não poderia ter filhos biológicos. E aí vocês decidiram adotar? Sim, nós queríamos muito ser pais, e a adoção parecia a forma perfeita de realizarmos esse sonho e darmos amor a uma criança que precisava de uma família. Pedro processou a informação. E vocês me escolheram especificamente? A agência nos apresentou seu perfil. Quando vimos sua foto e lemos sobre você, nós soubemos imediatamente que você seria nosso filho, disse Antônio. Como eu era quando cheguei aqui. Você era um menininho muito tímido, mas doce. Levou algumas semanas para você se adaptar, mas logo você estava correndo pela casa, como se sempre tivesse morado aqui, lembrou Mariana com carinho. Eu me lembro de algumas coisas dessa época. Lembro de estar confuso sobre muita coisa, mas também me lembro de me sentir seguro com vocês. Você se lembra? Antônio perguntou surpreso. Não muito claramente, mas tenho algumas imagens na cabeça.
Achei que fossem sonhos ou imaginação. O casal ficou tocado ao saber que Pedro guardava algumas memórias daquele período. Pedro, há mais alguma coisa que você gostaria de saber? Perguntou Mariana. Ele hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Vocês sabem alguma coisa sobre minha mãe biológica? Antônio e Mariana trocaram olhares. Era o momento da segunda revelação. Pedro, na verdade, há algo mais que precisamos te contar, disse Antônio. O quê? Sua mãe biológica, ela apareceu. Pedro ficou completamente imóvel. Como assim apareceu? Ela esteve procurando você há anos. Helena, nossa empregada, é prima dela. Foi assim que ela descobriu onde você mora. Ela está aqui, em São Paulo? Sim, ela está hospedada numa pensão aqui perto. Pedro se levantou novamente, claramente impactado pela informação. Meu Deus, isso é demais para processar. Nós entendemos, filho. Por isso queríamos contar primeiro sobre a adoção. Como ela é? O que ela quer? Ela é uma pessoa simples, trabalhadora. Ela só quer conhecer você. Não tem nenhuma intenção de interferir na nossa família, explicou Antônio. Por que ela me entregou para a adoção? Mariana pegou a mão de Pedro. Ela era muito jovem, filho. E pela história que ela contou, ela foi pressionada pela família a entregar você. Pressionada como? Ela tinha 17 anos e não teve escolha. A família dela achou que seria melhor para você ter uma família mais estruturada. Pedro ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando todas as informações. Ela quer me conhecer? Muito. Mas ela disse que só vai conhecer você se você quiser, disse Antônio. E vocês? Como se sentem em relação a isso? Mariana e Antônio se entreolharam antes de responder. Nós estamos nervosos, admitiu Mariana. Mas também entendemos que você tem o direito de conhecê-la se quiser. E se eu quiser conhecê-la, vocês vão ficar magoados? Não, Pedro. Nós podemos ficar um pouco inseguros, mas não magoados. Você é nosso filho, independente de tudo, disse Antônio. Pedro caminhou até a janela e ficou olhando para a rua. Eu sempre me perguntei sobre minha mãe biológica, principalmente quando eu era adolescente. Você nunca nos disse nada, observou Mariana, porque eu não sabia como vocês iriam reagir, e também porque eu não queria magoar vocês. Pedro, você pode conversar com a gente sobre qualquer coisa, disse Antônio. Eu sei disso agora. Pedro se virou para encará-los. Eu quero conhecê-la. Mariana sentiu um aperto no coração, mas conseguiu sorrir. Tudo bem, filho. Mas eu tenho uma condição, Pedro continuou. Qual? Eu quero que vocês estejam presentes no primeiro encontro. Vocês são meus pais e eu quero que ela saiba disso. O alívio no rosto de Antônio e Mariana foi evidente. Claro, Pedro, como você quiser, disse Antônio. Quando podemos marcar? Quando você se sentir pronto. Pedro pensou por um momento. Que tal amanhã? Não vejo sentido em adiar. Você tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Pai, eu passei a vida toda me perguntando sobre ela. Agora que ela apareceu, eu não quero esperar mais. Mariana abraçou o filho. Eu te amo tanto, Pedro. Eu também te amo, mãe. Vocês dois. Naquela noite, Antônio ligou para Conceição e marcou o encontro para o dia seguinte às 3 da tarde, na própria casa deles. Ele explicou que Pedro queria conhecê-la, mas que ele e Mariana estariam presentes. Senhor Antônio, eu não me importo com a presença de vocês. Na verdade, eu prefiro assim. Eu quero que ele saiba que eu respeito vocês como pais dele, disse Conceição, visivelmente emocionada. No dia seguinte, a casa estava em ebulição. Helena caprichou na limpeza e preparou um bolo de chocolate, achando que talvez ajudasse a quebrar o gelo. Mariana trocou de roupa 3 vezes, sem conseguir decidir o que seria mais apropriado para a ocasião. Pedro, surpreendentemente, estava o mais calmo de todos. Pessoal, vocês estão mais nervosos do que eu, disse, rindo da situação. É que nós não sabemos bem como lidar com isso, admitiu Mariana. Vamos tratar ela com carinho. Ela é a mãe biológica de vocês, filho, disse Pedro, numa inversão de papéis que tocou profundamente os pais. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Helena atendeu e levou Conceição até a sala.
Ela estava vestindo uma blusa azul clara e uma saia escura, com o cabelo preso. Estava claramente nervosa, mas tentando se manter composta. Conceição, estes são meus pais Antônio e Mariana Mendes, disse Pedro, se levantando para cumprimentá-la. Conceição olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Era a primeira vez que ela o via desde bebê. Pedro? Ela disse simplesmente, com a voz embargada. Oi, Conceição. É um prazer conhecê-la. Eles se abraçaram brevemente, um momento emocionante para todos os presentes. Senhor Antônio, Dona Mariana, muito obrigada por permitirem esse encontro, disse Conceição, cumprimentando o casal. Conceição, você é bem-vinda aqui, disse Mariana, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Eles se sentaram na sala, com Pedro no meio, flanqueado pelos pais adotivos e com Conceição em frente a eles. Pedro, eu não sei nem por onde começar, disse Conceição. Que tal me contando sobre você? Sobre sua vida? Conceição respirou fundo e começou a falar sobre sua história. Ela contou sobre a dificuldade de ter entregado ele para a adoção, sobre os anos de busca, sobre seu casamento com Roberto e sobre seu trabalho. Eu trouxe algumas coisas para você, disse ela, entregando uma pasta. Dentro havia as fotos dele bebê, as cartas que ela havia escrito ao longo dos anos e alguns documentos sobre o nascimento dele. Pedro folheou tudo com cuidado, claramente emocionado. Você escreveu cartas para mim todos esses anos. Todo aniversário e todo Natal. Era minha forma de me sentir próxima de você. Antônio e Mariana observavam a interação com uma mistura de emoções. Era tocante ver Pedro conhecendo sua origem, mas também era difícil aceitar que havia outra pessoa que o amava há tanto tempo. Conceição, posso fazer uma pergunta? Disse Pedro. Claro. Você se arrepende de ter me entregado para a adoção? A pergunta pegou todos de surpresa. Conceição ficou em silêncio por um momento antes de responder. Pedro, eu me arrependo de não ter lutado mais para ficar com você na época. Mas olhando você agora, vendo o homem que você se tornou, vendo o amor que seus pais têm por você, eu não posso dizer que me arrependo completamente. Por quê? Porque você teve oportunidades comigo que eu nunca poderia ter dado. Você estudou em boas escolas, teve uma família estável, teve amor incondicional. Isso vale mais do que qualquer arrependimento que eu possa ter. Mariana se emocionou com as palavras de Conceição. Conceição, obrigada por dizer isso. Dona Mariana, é a verdade. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso com o Pedro. Conceição, você também tem participação nisso. Você deu a ele a vida, disse Antônio, e vocês deram a ele tudo o mais. Pedro observava a troca respeitosa entre seus pais adotivos e sua mãe biológica. Isso é muito melhor do que eu imaginava, disse. Como assim? Perguntou Conceição. Eu tinha medo de que vocês não se dessem bem, que houvesse conflito. Mas vocês estão sendo muito respeitosos uns com os outros. Pedro, nós somos todos adultos aqui, e todos nós te amamos, disse Mariana. É verdade, concordou Conceição. E eu não vim aqui para causar problemas. Eu só queria conhecer meu filho. O encontro se estendeu por quase 3 horas. Conceição contou histórias sobre a família biológica de Pedro, mostrando fotos de parentes que ele não conhecia. Pedro falou sobre seus estudos, seus planos para o futuro, suas paixões. Pedro, você se parece muito com meu pai quando ele era jovem, disse Conceição, mostrando uma foto antiga. Sério? Posso ver? A semelhança era realmente impressionante. Pedro ficou fascinado ao descobrir de onde vinham alguns de seus traços físicos. Conceição, você gostaria de jantar conosco? Perguntou Mariana, surpreendendo a todos. Dona Mariana, eu não quero incomodar. Você não está incomodando. E acho que seria bom para o Pedro passar mais tempo com você. Mãe, obrigado, disse Pedro, usando a palavra mãe de forma natural para se referir a Mariana. Conceição notou e sorriu. Pedro, você pode me chamar de Conceição mesmo. Eles são seus pais. Na verdade, eu estava pensando, seria estranho se eu chamasse você de Mãe Conceição? O silêncio que se seguiu foi emocionante. Conceição começou a chorar. Você...
Você gostaria de me chamar assim? Se não for estranho para vocês, Pedro olhou para Antônio e Mariana. Pedro, você pode ter mais de uma figura materna na sua vida, disse Mariana, com lágrimas nos olhos. Então está decidido. Mãe e mãe, Conceição. O jantar foi surpreendentemente harmonioso. Helena ficou emocionada ao ver a família ampliada reunida na mesa que ela havia servido por tantos anos. Helena, muito obrigada por ter tornado esse encontro possível, disse Conceição. Prima, eu só fiz o que era certo. Espera, vocês são primas? Pedro perguntou. Sim, filho. Foi assim que ela descobriu onde você morava, explicou Antônio. Nossa, que coincidência incrível. Não foi coincidência, Pedro. Foi destino, disse Helena. Durante o jantar, Conceição falou sobre seu marido Roberto e sobre como ele havia apoiado sua busca por Pedro. Ele gostaria muito de conhecer você também, se um dia você quiser, disse ela. Claro, eu gostaria de conhecer toda a minha família biológica. Pedro, você tem alguns tios e primos do meu lado da família. Eles ficaram muito emocionados quando souberam que eu tinha te encontrado. Eles sabiam sobre mim? Alguns sabiam, outros não. Minha família era muito conservadora na época, e algumas pessoas preferiram não falar sobre o assunto. E agora? Agora eles estão ansiosos para te conhecer, mas sem pressa, no seu tempo. Quando Conceição se preparou para ir embora, Pedro a abraçou carinhosamente. Mãe Conceição, eu estou muito feliz que você me encontrou. Eu também, meu filho, muito feliz. Quando podemos nos ver novamente? Quando você quiser. Eu vou ficar em São Paulo por mais alguns dias. Que tal almoçarmos juntos amanhã? Só nós dois para conversarmos mais. Conceição olhou para Antônio e Mariana, pedindo permissão silenciosamente. Vão sim, disse Mariana. Vocês têm muito tempo perdido para recuperar. Após Conceição sair, a família se reuniu na sala para processar tudo o que havia acontecido. Como vocês estão se sentindo? Perguntou Pedro. Aliviados, disse Antônio. Ela é realmente uma pessoa boa. E você, mãe? Mariana hesitou antes de responder. Eu estou feliz por você ter encontrado ela, mas também estou um pouco insegura sobre o que isso significa para nossa família. Mãe, isso não muda nada entre nós. Vocês ainda são meus pais. A presença dela só acrescenta amor na minha vida. Pedro, você não sabe como é bom ouvir isso, disse Mariana, abraçando o filho. Filho, nós estamos orgulhosos de como você lidou com tudo isso, disse Antônio. Vocês me criaram bem. Pedro sorriu. Nos dias seguintes, Pedro e Conceição se encontraram várias vezes. Eles almoçaram juntos, visitaram lugares importantes da cidade e conversaram muito sobre a vida de ambos. Conceição também se encontrou novamente com Antônio e Mariana, sem Pedro presente, para conversarem sobre como seria a relação dali para frente. Conceição, nós gostaríamos de fazer uma proposta, disse Antônio. Qual? Que tal se você viesse visitar Pedro uma vez por mês? Você poderia ficar hospedada aqui em casa, sugeriu Mariana. Vocês fariam isso por mim? Nós faríamos isso pelo Pedro. E por você também, disse Mariana. Dona Mariana, eu não sei como agradecer. Conceição, você pode parar de me chamar de dona. Somos família agora. Mariana. Conceição experimentou o nome. Obrigada, Mariana. Conceição também propôs que Pedro visitasse Campinas para conhecer Roberto e o resto da família biológica. Claro que vocês estão convidados também, disse ela para Antônio e Mariana. Seria uma honra, disse Antônio. Quando chegou a hora de Conceição voltar para Campinas, Pedro estava visivelmente triste. Mãe Conceição, não quero que você vá embora. Filho, eu preciso voltar para o trabalho e para o Roberto. Mas daqui a um mês eu volto. Promete? Prometo. A despedida foi emocionante, mas não triste. Havia uma certeza de que aquele era apenas o começo de uma nova fase da família. Uma semana depois da partida de Conceição, Pedro estava jantando com os pais quando disse algo que os surpreendeu. Pai, mãe, eu tenho uma coisa para dizer. O que é, filho?
Eu quero contar para meus amigos sobre a adoção e sobre ter encontrado minha mãe biológica. Você tem certeza? Perguntou Mariana. Sim, eu não quero mais esconder isso. É parte da minha história, e é uma história bonita. E se alguém reagir mal? Então essa pessoa não vale a pena estar na minha vida, Pedro disse com convicção. Antônio sorriu, orgulhoso da maturidade do filho. Você está certo, Pedro. Pedro contou sua história para os amigos da universidade e ficou surpreso com as reações positivas. Muitos disseram que achavam corajoso da parte dele ter aceitado conhecer a mãe biológica, e alguns compartilharam suas próprias histórias familiares complexas. Pedro, sua história é inspiradora, disse Lucas, seu melhor amigo. Mostra como o amor pode vir de várias formas. É verdade, e eu sou sortudo por ter tanto amor na minha vida. No mês seguinte, Conceição voltou para sua primeira visita oficial. Desta vez, ela trouxe Roberto, que foi muito bem recebido pela família. Roberto, muito prazer em conhecê-lo, disse Antônio. O prazer é meu. Obrigado por cuidarem tão bem do Pedro. Roberto se mostrou um homem simples e carinhoso, que claramente amava Conceição e apoiava completamente a relação dela com Pedro. Pedro, sua mãe fala de você o tempo todo, disse Roberto. Ela está muito feliz. Eu também estou feliz, Roberto, e obrigado por apoiar ela na busca por mim. Família é família, Pedro. Não importa como ela se forma. Durante essa visita, foi organizado um churrasco no jardim da casa, com Helena e sua filha Patrícia, que veio especialmente de Campinas para conhecer a família toda. Helena, sua filha é linda, disse Mariana, observando Patrícia brincar com as crianças da vizinhança. Obrigada, dona Mariana. Ela está muito feliz de finalmente conhecer a família onde eu trabalho. Helena, você deveria ter trazido ela antes. Eu sei, mas eu sempre achei que misturar trabalho com família não era uma boa ideia. Helena, você é parte da nossa família há 15 anos, disse Antônio. O churrasco se tornou uma tradição mensal. Sempre que Conceição e Roberto vinham visitar, a família se reunia para uma celebração no jardim. 3 meses depois do primeiro encontro, Pedro decidiu visitar Campinas para conhecer a família biológica. Antônio e Mariana o acompanharam como prometido. A recepção em Campinas foi calorosa. Pedro conheceu os avós biológicos, tios, primos e amigos de Conceição. Todos ficaram impressionados com o jovem educado e carismático que ele se havia tornado. Pedro, você é exatamente como eu imaginava que seria, disse Dona Aparecida, a avó biológica de Pedro. Como assim, vó? Inteligente, educado, carinhoso. Sua mãe sempre disse que você seria especial. Pedro ficou emocionado ao ser chamado de neto pelos avós biológicos. Eles o trataram como se nunca tivessem estado separados. Vô João, a senhora pode me contar histórias sobre minha mãe quando ela era criança? Claro, meu neto. Sua mãe era uma criança muito esperta e determinada. Quando ela decidia alguma coisa, ninguém conseguia fazê-la mudar de ideia. Isso explica muita coisa, Pedro riu. Durante a visita, Pedro também conheceu a cidade onde nasceu, o hospital onde veio ao mundo e a escola onde Conceição estudou. É estranho estar aqui e saber que esta é minha cidade natal, disse Pedro. Você se sente em casa? Perguntou Conceição. Sim e não. É interessante, mas minha casa é São Paulo com vocês. Ele olhou para Antônio e Mariana. E está certo, disse Roberto. Casa é onde está o amor, não necessariamente onde você nasceu. Na última noite em Campinas, a família biológica de Pedro organizou uma festa em sua homenagem. Havia música, comida caseira e muitas histórias sobre a família. Pedro, agora que você conhece toda a família, o que acha de nós? Perguntou um dos tios. Vocês são pessoas maravilhosas, e agora entendo de onde vem minha tendência para a música, Pedro disse, depois de tocar violão com os primos. Sua mãe sempre foi musical também, disse a avó. É verdade. Quando eu era criança, sempre cantava, confirmou Conceição. Mariana observou Pedro interagir com a família biológica com uma mistura de orgulho e melancolia. Era lindo vê-lo feliz, mas também um pouco doloroso perceber que havia toda uma parte dele que ela não conhecia. Mariana,
Você está bem? Perguntou Antônio, notando a expressão da esposa. Estou sim. É muito para processar. Eu entendo, mas olhe como ele está feliz. É isso que importa. Na viagem de volta para São Paulo, Pedro estava radiante. Pai, mãe, muito obrigado por terem me apoiado nessa jornada. Foi um prazer, filho, disse Antônio. E vocês? Como se sentiram conhecendo a família da Conceição? Eles são pessoas boas, Pedro. Você tem uma bela família biológica, disse Mariana sinceramente. Agora eu tenho 2 famílias maravilhosas. De volta a São Paulo, Pedro retomou sua rotina na universidade, mas agora com uma perspectiva diferente sobre sua identidade. Lucas, conhecer minha família biológica foi incrível, contou para o amigo. Como você se sente agora? Completo. Finalmente entendo de onde vêm algumas das minhas características, meus gostos musicais, minha personalidade. E seus pais adotivos, como eles reagiram? Eles foram incríveis. Apoiaram tudo desde o primeiro momento. Você tem sorte, Pedro. Eu sei. Muita sorte. 6 meses depois do primeiro encontro, a família havia encontrado um equilíbrio perfeito. Conceição e Roberto visitavam mensalmente, e Pedro visitava Campinas a cada 2 meses. Durante uma dessas visitas de Conceição, ela fez um anúncio que surpreendeu a todos. Pessoal, Roberto e eu temos uma novidade para contar. O que é? Perguntou Pedro. Nós estamos pensando em se mudar para São Paulo. O silêncio foi seguido por exclamações de surpresa. Sério? Disse Pedro animado. Sim, Roberto conseguiu uma proposta de trabalho aqui e eu posso transferir meu trabalho para uma filial da loja em São Paulo. Conceição, isso é maravilhoso, disse Mariana, genuinamente feliz. Vocês têm certeza dessa decisão? Perguntou Antônio. Sim, queremos estar mais perto do Pedro, mas sem incomodar a vida de vocês, disse Roberto. Vocês não incomodam, pelo contrário, disse Pedro. Mas queremos deixar claro que respeitamos o espaço de vocês, disse Conceição. Conceição, você é bem-vinda aqui sempre, disse Mariana. A mudança de Conceição e Roberto para São Paulo aconteceu 2 meses depois. Eles alugaram um apartamento em um bairro próximo, mas não muito perto, respeitando o espaço da família. Mãe Conceição, agora podemos nos ver sempre que quisermos, disse Pedro, ajudando-os a se instalar. Sim, mas sem exagerar. Você tem sua vida, seus estudos. E vocês fazem parte da minha vida. A integração foi surpreendentemente natural. Conceição passou a participar de alguns jantares em família. Roberto se tornou amigo de Antônio e as 2 mães de Pedro desenvolveram uma amizade genuína. Mariana, posso te perguntar uma coisa? Disse Conceição durante um almoço só delas 2. Claro. Você nunca se arrependeu de ter adotado o Pedro? Mariana sorriu. Nunca, nem por um segundo. Pedro é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E agora, com minha presença, você se sente ameaçada? No começo eu me senti, mas agora eu percebo que você só acrescentou amor na vida do Pedro. E isso me faz feliz. Obrigada por ser tão generosa comigo. Conceição, você deu a vida ao Pedro. Eu devo gratidão a você também. 1 ano depois do primeiro encontro, Pedro organizou uma festa para comemorar o primeiro aniversário da família reunida, como ele chamou. Pessoal, eu quero fazer um brinde, disse Pedro, levantando o copo. A minha família maravilhosa que agora está completa. A família, todos repetimos, incluindo Helena e Patrícia. Pedro, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Perguntou Antônio. Sim, eu quero agradecer a todos vocês, pai e mãe, obrigado por me criarem com tanto amor e por serem tão abertos quando a mãe Conceição apareceu. Mãe Conceição e Roberto, obrigado por nunca desistirem de me procurar e por respeitarem minha família. Helena, obrigado por ter tornado tudo isso possível. Havia lágrimas nos olhos de todos. E eu quero dizer mais uma coisa, Pedro continuou. Eu aprendi que família não é só sobre sangue ou sobre quem te criou. Família é sobre amor, respeito e cuidado mútuo. E eu tenho sorte de ter tanto disso na minha vida. Pedro, nós é que somos sortudos por ter você, disse Conceição. É verdade,
concordaram todos. A festa se estendeu até tarde, com música, histórias e muitas risadas. Era a celebração perfeita de uma família que havia se encontrado de forma inesperada, mas que agora estava unida pelo amor. 2 anos depois, Pedro se formou em engenharia. Na formatura, ele insistiu que todos os pais estivessem presentes. Mãe, pai, mãe Conceição, Roberto, vocês todos me ajudaram a chegar até aqui, disse ele no discurso de formatura. A plateia ficou tocada ao ver a família ampliada de Pedro, aplaudindo orgulhosamente. Pedro Mendes Silva, ele havia escolhido adicionar o sobrenome biológico ao seu nome. É hoje um engenheiro, mas acima de tudo é um filho amado por muitas pessoas. Após a formatura, Pedro conseguiu um emprego numa empresa de construção civil, seguindo os passos profissionais do pai adotivo, mas com suas próprias ambições e sonhos. Pai, obrigado por ter me inspirado profissionalmente também, disse Pedro. Pedro, você vai ser um engenheiro melhor do que eu jamais fui, disse Antônio, orgulhoso. 6 meses depois da formatura, Pedro fez um anúncio que deixou toda a família emocionada. Pessoal, eu tenho uma namorada. Sério? Quem é? Perguntou Mariana. O nome dela é Fernanda. Ela é psicóloga e trabalha com famílias adotivas. Como vocês se conheceram? Perguntou Conceição. Numa palestra sobre adoção na universidade. Ela ficou interessada na minha história. Quando vamos conhecê-la? Perguntou Roberto. No próximo domingo, eu quero apresentar ela para toda a família de uma vez. Fernanda foi muito bem recebida por todos. Ela era uma jovem inteligente e sensível que se interessou genuinamente pela história única da família de Pedro. Pedro, sua família é inspiradora, ela disse durante o jantar. Como assim? Vocês mostraram que é possível criar laços de amor mesmo em situações complexas. É um exemplo para muitas famílias que passam por questões de adoção. Fernanda tem razão, disse Mariana. Nossa história é especial. E vocês já pensaram em compartilhar essa história com outras pessoas? Perguntou Fernanda. Como assim? Perguntou Antônio. Existem muitos grupos de apoio para famílias adotivas e para mães que entregaram filhos para adoção. Vocês poderiam ajudar outras pessoas com suas experiências. A ideia plantou uma semente na mente de todos. 3 meses depois, a família começou a participar de grupos de apoio, compartilhando sua história e ajudando outras pessoas que passavam por situações similares. A história de vocês dá esperança para muitas pessoas, disse a coordenadora do grupo. É verdade, concordou uma mãe que havia entregado um filho para a adoção. Ver que é possível ter um relacionamento saudável com a família adotiva me dá paz. E vocês mostram que os filhos adotivos podem ter relacionamentos com as duas famílias sem conflito, disse um pai adotivo. Pedro se tornou uma espécie de porta-voz informal para jovens adultos que descobriam ser adotados. Pedro, como você lidou com a descoberta? Perguntou um rapaz de 18 anos. No começo foi um choque, mas depois percebi que isso não mudava quem eu era ou quem eram meus pais. Só acrescentou mais pessoas que me amavam. E se minha mãe biológica aparecer? Se aparecer, você decide se quer conhecê-la ou não. Não há pressão. E se decidir conhecer, lembre-se de que isso não diminui o amor que você tem pelos seus pais adotivos. A família se tornou um exemplo na comunidade, mostrando como diferentes tipos de amor podem coexistir harmoniosamente. 5 anos depois do primeiro encontro, Pedro e Fernanda anunciaram o noivado. Pessoal, nós vamos nos casar, disse Pedro durante um jantar em família. As comemorações foram efusivas. Todos amavam Fernanda e estavam felizes por Pedro. Fernanda, bem-vinda oficialmente à família, disse Mariana, abraçando a futura nora. Eu já me sentia parte da família, respondeu Fernanda. Agora é oficial, disse Conceição. O planejamento do casamento envolveu toda a família ampliada. Foi decidido que Pedro seria levado ao altar pelos 2 pais, Antônio e Roberto, numa simbologia bonita da união das famílias. Pedro, você tem certeza de que quer que eu também te leve ao altar? Perguntou Roberto, emocionado. Roberto, você é meu padrasto e parte importante da minha vida. Claro que quero. E as mães vão sentar juntas na primeira fileira? Perguntou Fernanda.
claro, disse Pedro. Minhas duas mães lado a lado. O casamento foi uma celebração linda da família única que eles haviam construído. Pedro fez questão de mencionar toda a família no discurso. Fernanda, você está se casando não só comigo, mas com toda essa família maravilhosa e complexa que me formou. E eu não poderia estar mais feliz, respondeu Fernanda. 1 ano depois do casamento, Pedro e Fernanda anunciaram que estavam esperando um bebê. Vocês vão ser avós, disse Pedro para os 4 pais. A emoção foi geral. Seria o primeiro neto da família e todos estavam ansiosos. Esse bebê vai ter 4 avós, disse Mariana. E muito amor, acrescentou Conceição. Vamos ter que nos organizar para não mimá-lo demais, brincou Antônio. Vai ser difícil, riu Roberto. Quando o bebê nasceu, um menino que recebeu o nome de Gabriel, a família se reuniu no hospital para conhecê-lo. Gabriel, este é seu avô Antônio, sua avó Mariana, sua avó Conceição e seu avô Roberto, apresentou Pedro. E esta é sua tia-avó Helena, acrescentou Fernanda, incluindo Helena na família. Esse menino vai crescer, sabendo que família pode ter muitas formas, disse Conceição, segurando o neto no colo. E que o amor é o que importa, completou Mariana. 2 anos depois, Helena decidiu se aposentar depois de 18 anos trabalhando para a família. Helena, nós não sabemos como vamos viver sem você, disse Mariana. Vocês vão ficar bem, e eu vou continuar visitando sempre. Helena, você mudou nossas vidas para sempre, disse Pedro. Se você não tivesse contado sobre a Conceição, nada disso teria acontecido. Eu só fiz o que era certo, Pedro. A festa de aposentadoria de Helena foi emocionante. Ela havia sido mais do que uma empregada, tinha sido parte integral da família. Helena, você vai fazer muita falta, disse Gabriel, agora com 2 anos abraçando a tia-avó. Eu vou visitar você sempre, meu querido. 6 meses depois da aposentadoria de Helena, a família recebeu uma ligação inesperada. Era de uma assistente social informando que havia uma menina de 8 anos procurando por parentes biológicos e que, através de documentos, descobriram que ela era meio-irmã de Pedro. Uma irmã? Pedro ficou chocado. Sim, aparentemente o pai biológico do senhor teve outra filha alguns anos depois. E onde ela está agora? Num abrigo. A mãe dela faleceu recentemente e ela não tem outros parentes conhecidos. Pedro olhou para Fernanda, depois para os pais. O que vocês acham? Pedro, a decisão é sua, disse Antônio. Mas qualquer que seja a sua decisão, nós apoiamos, disse Mariana. Eu gostaria de conhecê-la, disse Pedro. A menina se chamava Sofia e tinha os mesmos olhos expressivos de Pedro e Conceição. Ela era tímida, mas inteligente, e havia passado por muito sofrimento na vida. Sofia, eu sou seu irmão Pedro, disse ele durante o primeiro encontro no abrigo. Irmão? Eu tenho um irmão? Sim, e se você quiser, você pode vir morar conosco. O processo de adoção de Sofia foi apoiado por toda a família. Pedro e Fernanda estavam preparados para criar a menina junto com o pequeno Gabriel. Sofia, você vai ter muitos avós, brincou Pedro quando levou a menina para casa. Quantos? 4. E todos vão te amar muito. Sofia se adaptou rapidamente à família. Ela chamava Pedro de irmão, Fernanda de cunhada, e os 4 avós de vovô e vovó, sem distinção. Sofia, você quer saber sobre nossa família? Perguntou Gabriel, sempre protetor com a irmã. Quero. É uma família grande e diferente, mas cheia de amor. Fim da história. E agora, querido ouvinte, me conte o que achou dessa história emocionante sobre família, amor e segundas chances. Você acredita que Pedro tomou as decisões certas ao aceitar conhecer sua mãe biológica? E o que achou da postura generosa de Antônio e Mariana? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta. Muito obrigada pela sua companhia até o final.